Oi, pessoal! Agora a gente vai começar a ver o Lumion. Tô super animada. É um software muito gostoso de usar, dá resultados ótimos, um fácil aprendizado e com recursos assim realmente bacanas. Para começar, aqui quando a gente começa o software, a primeira coisa que a gente faz é escolher um modelo de terreno. Eu vou escolher uma paisagem de montanhas e o legal do Lumion é que as coisas têm movimento, os objetos têm movimento. Então não só a gente pode fazer um movimento de câmera na nossa animação, mas os próprios objetos eles podem também ter o seu movimento. Aqui no caso a água, vejam que ela já aparece com um certo movimento. Bom, primeiro a gente tem que conhecer os controles aqui. Aqui do lado direito a gente tem alguns auxílios aqui, a qual a gente pode recorrer quando quiser. A interface dele é composta aqui do lado esquerdo, a gente tem algumas ferramentas. Aqui embaixo tem outras ferramentas e aqui tem outras ferramentas. É um software com uma interface um pouco diferente dos demais que vocês estão acostumados. Não tem aquele menu lá superior, aqui em cima tem outras coisas e você vai perceber isso ao longo do trabalho. Com as teclas A, S, D, Q, W, E, a gente então vai conseguir andar pelo terreno. Então, posso ir para frente com W, para a esquerda com A, direita com D, para frente com W, para cima com Q e para baixo com E e para trás com S. Eu tenho aqui também funções com o botão do mouse, principalmente com o botão direito, em que eu posso fazer esse giro aqui, como se estivesse girando a cabeça. Então, com a composição desses comandos, eu vou para frente e giro, eu me posiciono aonde eu quero. A tecla Shift, ela acelera aqui o meu movimento. Então, se eu ficar pressionando a tecla Shift, eu vou correr. Então, como é que acontece aqui a interface do Lumion? Do lado direito, eu tenho a opção de criar, a opção de tirar foto, de realizar filme, que seria a animação. Eu tenho aqui panorâmica, gravar arquivos e algumas configurações. Aqui eu tenho um help e aqui eu tenho um botão de configurações. Então aqui é como se fossem os vários módulos do programa. Nesse momento eu estou no modo de criação, é onde eu posso criar os meus objetos. Depois que eles estiverem criados, a gente pode passar para gerar fotos, filmes ou panorâmicas a partir desse modelo. Do lado esquerdo, no módulo de criação, eu tenho aqui 4 ferramentas de clima, paisagem, materiais e objetos. Aqui embaixo é uma janela, uma barra de ferramentas aqui que diz respeito à ferramenta que está ativa aqui, né? Uma dessas 4 ferramentas que estão ativas. Então, por exemplo, clima. Na ferramenta de clima, quando eu ativo, ela fica lá disponível e eu posso escolher aqui algumas opções, desde o posicionamento do sol aqui com relação a essa minha posição aqui ao norte, e se ele é mais alto, se ele é mais baixo. Vejam que aqui eu consigo ver o sol, no caso, né, ele está nessa posição. Olha, eu posso reposicionar aqui esse sol. Eu tenho aqui uma possibilidade de configurar a quantidade de nuvens e também se um dia está mais ensolarado ou menos ensolarado. Então, essa é a primeira configuração que eu posso realizar. Na questão de nuvens, existem vários desenhos de nuvem. E aí eu posso escolher também se eu quero um outro tipo de nuvem que apareça no meu céu. Então, bem simples, configurações bem intuitivas. Eu faço a configuração na opção clima. Já na paisagem, eu já tenho outras ferramentas. A primeira delas, aqui na paisagem, ela vai dizer respeito à modelagem do terreno. Então, eu vou levantar um pouco minha visualização para vocês poderem enxergar aqui. Então, eu tenho essa primeira ferramenta de altura em que eu posso levantar o meu terreno. Conforme eu clico e fico segurando o botão do mouse, eu vou modelando esse meu terreno, vou aumentando a altura dele. Eu posso passar como se eu estivesse pintando aqui, levantando, modelando esse meu terreno. No caso, esse modelo que eu escolhi, ele tem rocha, né? O modelo que tem rocha. Então, se eu começar a levantar muito o meu terreno, vai começar a aparecer a rocha. E do mesmo modo, eu tenho baixar, eu posso baixar esse terreno, eu posso fazer uma modelagem. Eu tenho a opção nivelar, em que eu posso nivelar o terreno de acordo com o ponto que eu clicar. Então, se eu vier aqui, se eu quiser tornar esse terreno plano novamente, eu venho numa área plana, clico no mouse, fico segurando e vou arrastando até ele começar a fazer o nivelamento dessa parte
com referência àquele item lá que eu selecionei. Então, conforme eu fico segurando, eu vou ocasionando aqui o nivelamento desse terreno. Muitas vezes eu tenho que fazer isso algumas vezes para conseguir um nivelamento total, vamos dizer assim. Eu vou trazendo o nivelamento de lá e vou trazendo aqui para outros lados. Aí eu tenho aqui um item de instabilidade em que ele acentua aqui as alterações, os desnivelamentos, ele deixa mais acentuada esse desnível, essa instabilidade. E eu tenho a opção de suavizar, que é o oposto. Eu deixo o terreno mais ameno, mais liso, né? Ele não fica plano, mas ele fica mais suave, as curvas ficam mais suaves. Esse círculo que vocês estão vendo, que faz a edição do terreno, o tamanho dele é configurável, chama pincel, como se fosse um pincel do Photoshop. Ó. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho desse pincel. Então, isso pode me ajudar também a realizar esse tipo de edição, principalmente quando eu quiser fazer um nivelamento, fazer uma área aqui mais plana, mais geral. E do mesmo modo, eu tenho a questão da velocidade do pincel, o quanto que ele vai ficar mais rápido ou o quanto que ele vai ficar mais lento para ele fazer a modificação desse meu terreno. Bom, no terreno aqui com água, vocês podem ver que existe um nível aqui de água, né, que seria o oceano. Conforme eu abaixar esse terreno, então se eu fizer um furo aqui, ó, em determinada cota, que é a cota aqui da água, vai começar a aparecer a água aqui também no meu buraco. Esse oceano eu consigo configurar nesse terceiro botão aqui, oceano. Eu posso desligar ou eu posso ligar o oceano. Além disso, eu posso controlar aqui um pouco a altura desse oceano, eu posso elevar o oceano, eu posso reduzir a altura desse oceano, deixá-lo um pouco mais lá embaixo. Eu posso trabalhar com outros parâmetros aqui de velocidade do vento, intensidade da onda, a turbidez. Então, eu posso deixar ele mais túrbido, mais cristalino, a direção do vento, se eu quiser alterar. E também a cor, eu posso fazer um oceano mais esverdeado, mais azulado, da cor que eu quiser. Tá? E também trabalhar a questão do brilho. Com isso, eu consigo escolher exatamente o jeito como eu quero a minha água. Eu vou desligar o oceano aqui para mostrar uma outra coisa aqui para vocês no terreno. Então, quando eu tenho uma depressão aqui no meu terreno, eu posso querer fazer um lago, por exemplo. Então, esse terreno está sem oceano e até poderia estar com o oceano, mas o oceano mais lá embaixo, né? Do modo que não chegasse ainda na cota desse buraco aqui. Existe uma possibilidade aqui desse objeto água. Eu poderia criar um objeto água e quando eu vou colocar objeto, excluir objeto ou mover objeto. Então, quando eu vou colocar objeto, ele faz aqui, olha, ele faz um objeto que seria um plano de água. Isso serve também quando eu quero fazer piscina, quando eu quero fazer lago, ou seja, quando a minha água ela não está no mesmo nível do meu oceano. Tenho então aqui no mover objeto, eu tenho aqui o esticar e eu tenho o cima. Então, se eu puser o cima, olha, eu posso abaixar essa água e escolher o nível, no caso do meu lago. E, eventualmente, eu posso modelar novamente o meu terreno, a minha borda aqui, enfim, para fazer o que eu quiser aqui no meu lago. Com isso, eu criei um lago com o objeto água. Então, aqui a gente já viu altura, água e oceano. Depois eu tenho ainda a ferramenta de pintura. Essa pintura, ela funciona da seguinte forma, ele me dá a possibilidade de 4 acabamentos de paisagem. Aqui, que é a grama, que é a forração, eu tenho a pedra, outra. Então, nessa paisagem eu tenho essas 3 possibilidades. O que eu posso fazer? Para cada uma delas, então eu posso vir aqui e editar um tipo. Então, se ao invés de grama Europa, eu quiser um outro tipo de grama, ó, grama do Egito, ele vai transformar essa paisagem, todos os lugares em que aparecia aquela grama Europa, com tudo que era esse tipo de acabamento, ele vai trocar para o tipo de acabamento que eu escolhi. E isso eu posso fazer com essas 4 possibilidades aqui que ele me dá. Então, a composição dessas 4 vai fazer com que eu tenha
o terreno que eu desejar. Além disso, eu tenho alguns conjuntos de configuração pré-construídos de paisagem, então eu posso escolher uma paisagem mais tropical e assim por diante. Eu posso fazer alterações aqui nos meus acabamentos. Eu tenho também a possibilidade de ligar e desligar rochas. E eu posso também aqui ligar a grama. Essa minha grama, eu posso acrescentar texturas, eu posso acrescentar folhas, eu posso acrescentar flores. E isso vai aparecer quando eu aproximar aqui no objeto. Como eu estou longe, não estou tendo muito essa visualização, mas quando eu estiver fazendo o meu projeto, eu vou conseguir aproximar um pouquinho mais. Então, a opção de grama aqui, olha, eu posso acrescentar pedras. Então, é o terreno, esse meu terreno, vamos dizer assim, tá como grama, mas seria o terreno. Eu posso configurar outras coisas aqui, ó, a altura dessa grama, variação, né? Se ela vai ser mais homogênea ou mais variada. E aí eu posso colocar outros elementos que tem disponíveis aqui, como elemento aleatoriedade do tamanho. Então, para cada uma delas eu também posso espalhar mais, espalhar menos, aumentar o tamanho, e aí eu posso construir aqui o terreno que eu quiser. A ferramenta aqui de material, ela vai depender de eu ter objetos inseridos aqui. Então, eu vou deixar para mostrar um pouquinho depois. A gente vai ver aqui a inserção de objetos. Existe uma coisa bem legal aqui no Lumion, que são esses objetos que ele já traz aqui pra gente. Por exemplo, objetos de natureza. Então, toda vez que eu quero colocar um objeto, eu vou apertar esse botão aqui de colocar objeto, e se eu subir aqui o meu mouse, eu venho em selecionar objetos. E aí eu tenho vários objetos possíveis de serem utilizados. Árvores. Eu vou escolher uma árvore e vou colocar esse objeto aqui em algum posicionamento. Quando eu faço isso, eu tenho a possibilidade de incluir um objeto ou incluir vários objetos. Quando essa opção carregamento em massa está ativada, eu posso construir uma linha e ele vai distribuir esses objetos ao longo dessa linha. Então, eu posicionei os dois pontos da linha e aí aparece aqui, ó, número de itens, eu escolho quantos itens tem. Então, eu coloquei aqui 5 itens, vou pôr um pouquinho mais, 7. A direção, então elas podem ter uma direção. Direção aleatória, elas podem variar, isso é legal porque dá uma sensação mais natural, né? De você ter cada árvore numa direção. Espaçamento aleatório também, se você quiser fazer uma floresta. Deslocamento aleatório, elas também não ficam tão alinhadas. Todos esses itens, eles vão possibilitar você criar um conjunto, uma massa de vegetação que deixa a sua vegetação mais natural. Se você quiser, nesse conjunto de massas, você pode colocar mais de uma espécie. Então, ele vai misturar as espécies. Olha, então eu coloquei vários itens, ele vai fazer uma mistura dessas duas espécies. Então, isso é bem interessante quando eu quero um bosque, uma massa vegetal com várias espécies diferentes. Quando eu terminar a inserção desse conjunto, eu vou dar o OK. Eu tenho aquela árvore que eu criei isoladamente e aquele conjunto de árvores. E eu ainda estou na opção de colocar objeto. Então, eu posso vir em mover objeto. Quando eu faço isso, aparecem essas bolinhas. Essas bolinhas são os pontos que eu posso utilizar para pegar esses objetos. Então, cada objeto aqui no Lumion, ele tem um ponto de inserção, vamos dizer assim. E esse ponto é o ponto que eu posso utilizar para selecionar e reposicionar esses objetos. O que é diferente um pouco no Lumion dos demais programas é que normalmente a gente seleciona o objeto e depois diz o que quer fazer com ele. E aqui no Lumion não. No Lumion eu preciso escolher o tipo de objeto, eu preciso escolher que eu quero mover para depois selecionar o objeto. A mesma coisa, ó, a altura do objeto. Então, eu seleciono o objeto árvore, escolho que eu quero modificar a altura para posteriormente escolher que eu vou reposicionar a altura dessa árvore. Essa lógica que é um pouquinho diferente dos demais softwares. Do mesmo modo que eu ponho árvores, eu posso colocar transportes, colocar objeto. Então, aqui no caso, eu vou selecionar objetos e eu tenho
a opção aqui de colocar outros objetos. Então, eu vou colocar um carro. Do mesmo modo, eu tenho o carregamento em massa. Então, para quem quer fazer um congestionamento, essa ferramenta é bem legal. Eu posso colocar número de itens, a direção aleatória, mesma coisa, espaçamento aleatório, tem todos esses itens, tá? O deslocamento aleatório de linhas, olha. Então, se eu quero distribuir vários carros ao longo aqui do meu conjunto, eu posso colocar vários tipos de carro, carros diferentes, por um caminhão, e aí então eu consigo, ok, eu consigo aqui criar esses objetos. Esse item de pessoas também é um item bastante importante, porque a gente sempre precisa dar preferência para humanizar esse nosso trabalho. Então, eu tenho a mulher, eu tenho o homem, vou colocar esse primeiro homem aqui. Essas pessoas, elas se movem, elas são animadas. Quando você gera um vídeo, elas ficam se mexendo assim, é bem legal. Essa daqui já não se mexe, então varia um pouquinho do que vocês têm como possibilidade de objeto aqui existente no Lume. Ainda tem uma categoria aqui chamada exterior, que eu tenho alguns elementos que eu posso colocar na minha paisagem, sinalização. Ah, tem os animais, que são bem legaisinhos, porque quando você coloca um animal aqui, ele fica se mexendo. Quando eu tenho animais que ficam andando assim, aí eles são utilizados mais quando a gente faz animação de objeto, porque aí a gente faz um caminho para que esse animal ande ao longo desse caminho. Interior, depois a gente vai pôr, agora eu não vou pôr, mas tem objetos de interior também. Ok, pessoal, acho que como panorama básico aqui das funcionalidades do Lumion, ainda sem o nosso projeto inserido, eu acho que já dá conta de vocês saberem como incluir objetos, criar um contexto, humanizar, elevar o terreno aí para como vocês quiserem, para a gente trabalhar adiante. Falou? Um abração!